Pronto, dando continuidade aí, nós temos os cabelos, tá? Os cabelos, pessoal, eles tendem a ficar esbranquiçados devido à diminuição da melanina, tá? Em algumas pessoas, não só com pessoas idosas, né, mas pessoas antes da idade idosa, elas já vão apresentar menor produção dessa melanina e, consequentemente, já irão apresentar cabelos esbranquiçados. Tem pessoas que com 30 anos, ou até menos, eles já estão apresentando alguns cabelos esbranquiçados. Então, é porque a melanina, ela está diminuindo, tá? Só que com os idosos, elas tendem a diminuir ainda mais, tá? Devido a essa diminuição da melanina, então os cabelos dos idosos, eles ficam todos esbranquiçados, ok? Outra coisa, alguém queria falar? Alguém que está querendo falar? Outra coisa é com relação aos pelos, aos folículos pilosos. Alguns folículos, eles tendem a não produzir mais o pelo. Daí a escassez de pelos nos idosos. Outra coisa que acontece, além da escassez de pelos, é a escassez realmente no couro cabeludo, tá? Alguns folículos, eles são obstruídos, tá? Ou eles param de produzir o pelo, causando aí, né, a calvície apresentada nos idosos, tá? Ou então, a diminuição do cabelo, tá certo? Além dele se tornar mais frágil, tá? Então, os folículos pilosos, eles tornam-se menos ativos, né? Alguns, como eu falei, eles são obstruídos, outros não produzem mais pelo. Substituem-se com menos eficiência, tá? Ou seja, não há uma produção do pelo, tá? Do cabelo. Cabelos e pelos na axila e região púbica afinam, tá? Muitas vezes o cabelo, né, da cabeça, ele fica mais quebradiço, tá? E as mulheres podem adquirir pelos faciais no queixo ou acima dos lábios, né? Que essa questão, pessoal, vem do fator hormonal, tá? Então, mulheres que ocorre desregulação hormonal, elas já podem apresentar esses pelos no queixo, né? E acima dos lábios, que é o famoso bigode, né? Antes da idade idosa, certo? E outras vão apresentar na idade idosa com mais visibilidade, ok? Os pelos, eles ficam mais espessos no nariz e orelhas, principalmente nos idosos, nos homens, tá? Essa espessura, tá? Desses pelos, tanto no nariz quanto nas orelhas, é mais característico nos idosos. E muitas vezes esses pelos, né, apesar de serem espessos, serem grossos, eles já nascem esbranquiçados, tá? E o cabelo grisalho, ele é causado, né, como nós já falamos, pela diminuição aí da melanina, tá? Então, essas, pessoal, são as alterações que ocorrem no cabelo, tá? Nos pelos do corpo do idoso, tá? Como nós já falamos, algumas alterações, elas, com relação a esses folículos pilosos, elas podem acontecer antes da idade idosa, né, antes dos 60 anos, mas que com certeza, com os 60 anos, eles tendem a produzir, né, essas alterações com mais visibilidade. Estão escutando direitinho? Tá tranquilo agora? E daí, pessoal, ótimo. E daí, com relação às unhas, tá? As unhas, pessoal, ocorre um processo,
tá? Que ele vai evoluindo, ok? Então, devido, muitas vezes, à dificuldade de vasos, da oxigenação com relação, né, às unhas, muitas vezes a questão do sapato, né, do uso de sapatos muito fechados, tá? Vai ocorrer um processo, tá? Que alguns idosos, eles podem apresentar as alterações nessas unhas, tá? E outros, a única alteração que vai aparecer é a espessura, né? As unhas, elas tendem a ficar mais grossas, tá? Dificultando aí, muitas vezes, o corte, certo? Então, o que é que acontece? Em alguns idosos, nas unhas de alguns idosos, principalmente nas unhas dos pés, irão começar a aparecer esses tracinhos que vocês estão vendo aí nessa unha, tá? Vocês estão vendo os tracinhos, então vai começar esses tracinhos, tá? Isso é devido à diminuição do acesso vascular. Tá? Essas unhas, né, as pontas desses dedos, eles estão pouco oxigenados. E daí, essa unha, ela tende a ficar ressecada. Esse ressecamento, ele é visível através desses traços, ok? Esses traços, eles vão evoluindo para que essas unhas, elas fiquem quebradiças, tá? Então, elas vão se quebrar, tá? E daí, pessoal, essas unhas que apresentam essas linhas, elas irão ficar espessas. Devido à espessura, elas tendem a levantar. Quando essas unhas levantam, as sujidades vão adentrando e ficando entre a pele e a unha. Como fica difícil de se tirar essas sujidades elas vão, tipo, colando nas unhas, onde a gente observa o aumento da espessura dessas unhas. Elas vão ficar bem grossas, dificultando o corte, tá? E daí, pessoal, como consequência disso tudo, o idoso, ele vai acabar perdendo essas unhas, porque elas vão realmente ficar quebradiças, ok? Mesmo espessas, elas vão ficar quebradiças, tá? Então, nas unhas, ocorre a diminuição do acesso vascular, unhas quebradiças e espessas, ocorre o aparecimento dessas linhas longitudinais, o crescimento dessas unhas, elas ficam mais lentos, tá? As unhas dos pés mais grossas e pode ocorrer infecção por fungo devido ao acúmulo de sujeira, tá? O fungo, pessoal, ele vai ajudar essas unhas ficarem mais quebradiças, certo? E a pele ao redor dessas unhas, elas ficarem mais ressecadas, tá? Então, é a figura que vocês estão visualizando aí, tá? Que isso acontece em alguns idosos, isso não acontece em todos. Porém, a questão das unhas mais grossas, tá? Principalmente as unhas dos pés, isso acontece em todos os idosos. Tranquilo? E daí, pessoal, também como mudança. Era mais ou menos assim, Luclécio? Tá? E daí também como mudança, dentro do sistema tegumentar, é ótimo, né? Nós temos aí as alterações das glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, tá? Elas tendem a atrofiar,
tá? Ocorre uma diminuição do número de glândulas sudoríparas, daí, pessoal, a diminuição da lubrificação da pele, tá? A diminuição da transpiração nas virilhas e nas axilas, por isso que alguns idosos, eles apresentam um cheiro mais forte, tá? Tanto que a gente tem, né, caso esse idoso não tenha muito hábito de vários banhos, nós temos que orientar esse idoso a tomar mais de um banho por dia, tá? Devido a essa falta de transpiração que vai deixar um odor muito forte, ok? E esse odor, ele não acontece em todos os idosos, mas em alguns ele vai acontecer. Porém, em todos ocorre uma falta na transpiração, tanto nas virilhas quanto nas axilas, devido à diminuição das glândulas sudoríparas, o que vai causar uma diminuição da lubrificação da pele, ok? Com relação às glândulas sebáceas, né, ocorre um aumento do número dessas glândulas sebáceas, porém, ocorre uma diminuição do sebo, tá? Ajudando aí também no ressecamento da pele, certo? Então, essa pele do idoso, ela não vai ser, como é que eu posso dizer, lubrificada nem pelo suor, nem pelo sebo, né? Ocorre uma diminuição do suor e do sebo, e daí a epiderme, tá? Desse idoso, ele vai apresentar ressecamento, ele vai apresentar aquele brilho bem ressecado, certo? E vai ocorrer uma descamação maior, tá? Muitas vezes, como nós já falamos, essa descamação ela pode não ser visível, mas o idoso ele está perdendo aí essa epiderme com mais rapidez, tá? E veja que devido, né, à diminuição da queratina, tá? Essa pele não é logo recoberta, né? Aí, muitas vezes, a exposição que esse idoso tem com relação, né, a cortes, tá? A pancadas, certo? Além da exposição aí, né, às alterações que nós já falamos, como a apresentação do lentigo, tá? Da cerose. Ok, pessoal? Tranquilo mesmo com os cortes aí com relação às mudanças do sistema tegumentar, tá? Veja que tudo que nós vimos até agora são mudanças relacionadas às alterações dentro do processo de envelhecimento, tá? Até agora não vimos nenhuma patologia. Ok? Tranquilo? E daí, pessoal, nós vamos entrar aí, né, nas famosas lesões por pressão, né, que vocês já tiveram aula aí de lesão por pressão, certo? E daí nós vamos rever alguns pontos, tá? Que são aí característicos dos idosos. Então, como definição, tá? Nós temos aí que são lesões produzidas na pele e em partes moles, quando se mantêm comprimidas durante tempo prolongado, entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, né? Então, daí vem ser mais presente, né, nas pessoas acamadas, principalmente aí nos idosos, onde nós vimos que a pele, ela já passa por alterações, né, por exemplo, como a diminuição dos vasos, né, como a questão de apresentar vasos mais frágeis. Então, essa pele, né, ela tende a ser menos oxigenada, tá? Que isso pode acontecer numa pessoa jovem, mas no idoso, essa intensidade, né, essas complicações podem ser maiores, né, pode apresentar com mais rapidez, tá? A LPP. A importância. As lesões podem ser causa de dor, infecções e aumento da imobilidade. Podem prolongar as estadias hospitalares e, em muitos casos, contribuem para apresentar a morte devido aí à infecção generalizada.
tá? Então, nós sabemos que a LPP, ela tende a causar realmente dor, tá? Um processo infeccioso mais rápido, né? Devido também aos agentes do meio ambiente, né? Que vão ajudar na produção aí das escaras, além do contato com a superfície dura, tá? E também, né? O aumento da imobilidade, que faz com que esses vasos, né, no idoso, eles se rompam com mais facilidade, ok? É só a demonstração, né, aqui de alguns pontos que são mais que sofrem mais, né, na pele, tá? Com relação ao contato com a superfície dura, tá? E alguns cuidados que nós devemos ter com relação, né, às lesões por pressão. Os fatores de risco, vem a questão da imobilidade, né? Por isso que nós temos que estar orientando o nosso idoso acamado, né? A estar se movimentando, a ser movimentado, tá? A idade é um fator de risco, então, devido a todas aquelas complicações dos vasos sanguíneos, né, que vêm a oxigenar a pele, certo? A gente vai ver algumas dessas complicações quando nós vermos o sistema cardiovascular, tá? Alterações da sensibilidade, tá? Nós vimos que uma das funções da pele é a questão da sensação, certo? Alguns idosos têm essa sensação diminuída devido à diminuição das glândulas sudoríparas, devido ao ressecamento dessa pele, tá? Deficiências no estado nutricional, nós sabemos que o estado nutricional, né? Vocês aprenderam aí com o Geraldo. Estão aprendendo? Estão pagando nutrição? Sim, ótimo. Esse sim de Luclécio, né? É ótimo. Vem a contribuir com todos os sistemas, né? Seja o sistema tegumentar, seja o sistema respiratório, seja o sistema cardiovasculatório, gástrico, tá? Muscular. Então, o sistema nutricional, o estado nutricional, ele tem que estar com uma boa qualidade, tá? Então, os alimentos, eles têm que ser orientados com relação, né, à qualidade, não à quantidade, né? Então, a pessoa tem que comer de forma saudável, alimentos saudáveis, ok? Tem também como fator de risco as alterações circulatórias, tá? Que tendem a apresentar aí rompimento dos vasos, no caso dos idosos, a diminuição do nível de consciência e as incontinências dos esfíncteres, tá? Que muitas vezes o idoso acaba não tendo mais o controle com relação a esses esfíncteres e acaba realizando suas necessidades aí sem controle, né? E daí ajudando aos ambientes externos no aparecimento aí das escaras, né? Dos processos infecciosos, ok? Aí nós temos, pessoal, a classificação da LPP, ela é classificada em 4, né? Em 4 níveis, tá? O primeiro nível, tá? A pele, ela está intacta, né? Ela está íntegra, porém, aparecem manchas avermelhadas na região da pele que está em contato com a área dura, né? Com o colchão, com a cadeira, né? A cadeira de roda, certo? Então, já aparece na pele aquelas manchas avermelhadas. A pele está íntegra no primeiro nível da classificação da LPP, só que já aparecem essas manchas, tá? No segundo nível, dentro dessa classificação, pode aparecer bolhas. A pele, ela se encontra ainda intacta, tá?
Porém, dentre as manchas avermelhadas, já pode apresentar bolhas. Essas bolhas não se romperam, elas ainda estão intactas, tá certo? Juntamente aí com os espaçamentos da pele que estão em contato com essa região endurecida, tá? No nível 3 dessa classificação, nós já temos aí o rompimento de algumas partes da pele, certo? Então, é como se as bolhas se rompessem e a pele, ela não está mais intacta, tá? Já pode aparecer aí, né, o surgimento das escaras, tá? Nas primeiras camadas da pele, epiderme e derme, ok? Então, essa é o terceiro nível dentro da classificação da LPP. E a quarta, pessoal, é quando essas escaras, esses ferimentos, eles tendem a invadir, né, a última parte da nossa pele, que é a hipoderme, o tecido subcutâneo, onde é aí que o idoso vai apresentar mais dores, tá? E o processo de infecção, que já tinha começado no nível 3, ele tende a piorar, porque agora esse idoso está, na pele desse idoso, né, já está aparecendo nervos e pode também aparecer ossos, certo, pessoal? Então, assim, é uma evolução, tá, essa classificação, que se a pessoa, né, o cuidador, né, que tiver tiver dando assistência a esse idoso, se ele não tiver um cuidado, tá, desde o primeiro nível, vai se evoluindo, tá, o que vai agravar, né, o estado desse idoso e que muitas vezes, devido à complicação aí da LPP, tá, esse idoso pode vir a óbito por complicação, né, de uma infecção generalizada aí, tá, o que vai aumentar, né, as internações hospitalares, porque esse idoso, ele vai precisar ir para o hospital, aí vem todas aquelas complicações que nós já temos ciência, né, a questão do ambiente hospitalar ser um ambiente contaminado, tá, esse idoso sentir muita dor, febre, então todo aquele processo infeccioso, ok? Na avaliação, como é que a gente começa a avaliar uma LPP, tá? Orienta-se que a gente tire foto, tá? Das primeiras escaras, para que a gente veja a evolução, né, através do tratamento, certo? Onde o tratamento, né, é feito com antibióticos, né, devido aí ao processo inflamatório, e também o desbridamento. Vocês já aprenderam a fazer o desbridamento? Vai ter o S de Luclécio aí? Já a gente aprendeu com o Ah, agora ele Juliano. fez um sim correto, né? Brincadeira, Luclécio. Então, pronto, né? Vocês viram que nas LPPs, na LPP, né, nós fazemos aí o desbridamento para retirada de todo aquele tecido morto que está ajudando no processo aí infeccioso, ok? Então, dentro da avaliação, né, além da gente tirar a foto, nós vamos observar com relação ao tecido de granulação, se ele está sendo produzido, tá? Devido ao desbridamento, né, esse tecido de granulação, né, que é um tecido vivo, ele tende a apresentar, tá? E daí também na avaliação nós vamos ver a profundidade dessa escara, para que a gente observe quais camadas da pele foram atingidas com relação ao aparecimento dessa escara aí. Ok, pessoal? Como prevenção, nós temos que retirar, né, alguns fatores de risco que a gente possa, né, como relação a movimentar esse idoso, tá? A ter cuidado com relação ao surgimento dessas manchas, né, avermelhadas. Caso elas apareçam, nós temos que ter o cuidado para que elas não evoluam, tá certo? Então, isso faz parte dos cuidados que nós temos aí com a LPP. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? A internet tá boa agora?
Ótimo. Tá? Olá, Dácia, tudo bem? E daí, pessoal, nós vamos entrar agora nas patologias, tá? Veja que algumas das patologias que nós vamos ver, tá? Estão ligadas diretamente às alterações do processo de envelhecimento, tá? Outras, elas já vêm devido a também a não prevenção, ok? Então, nós temos aí a ceratose actínica, tá? Que é uma ceratose solar, ainda bem, dá-se, tá? Que ela vem como complicação da cerose, tá? Você veja que o aspecto da cerose e da ceratose, elas são as mesmas, avermelhado, escamoso, tá? E daí, pessoal, a ceratose é uma evolução da cerose, certo? Recapitulando para vocês que a cerose, são pontos avermelhados e esbranquiçados devido à diminuição da melanina, tá? Que apresenta escamação e apresenta prurido. Caso essa cerose ela não seja tratada, ela tende a evoluir para outras regiões do corpo, tá? E elas tendem a causar sangramentos, certo? E se esse idoso continuar ficando exposto ao sol sem nenhuma proteção, ela pode evoluir essa ceratose a um câncer de pele. Ok? Então, veja que a prevenção ela é bastante importante para as questões tanto das alterações da pele quanto para o surgimento e evolução das patologias da pele, tá? Então é por isso que a partir de agora, quem não tem esses cuidados preventivos com relação à pele, comece a ter, tá certo? Deixar a preguicinha de lado, né, o comodismo, e vamos começar a cuidar da nossa prevenção com relação à pele também. Ok, pessoal? Então, a ceratose solar são pequenas placas descamativas e avermelhadas associadas à exposição excessiva ao sol. São lesões pré-cancerosas, se desenvolvem lentamente e podem progredir para carcinoma celular escamoso. As abordagens terapêuticas podem ser cirúrgicas e medicamentosas e evitar a exposição exagerada aos raios solares e proteção, tá certo? Então, veja que a cerose, se não tratada, né, se não cuidada, ela tende a evoluir para a ceratose, certo? E a ceratose também, se não for tratada, ela tende a evoluir para o câncer, tá? Para o câncer de pele. Ok, pessoal? Então, aí vocês podem questionar qual é a diferença da cerose para a ceratose. A cerose, ela vai acontecer com todos os idosos, porque são alterações do processo de envelhecimento, tá? A ceratose é uma patologia que tem como consequência o não tratamento da cerose, certo? Ou seja, vai surgir mais manchas avermelhadas e esbranquiçadas, tá? Vai aumentar a descamação da pele, a área onde apresentava a cerose, ela tende a ir para outras áreas, né, a aumentar, certo? Então, muitas vezes, essa cerose, ela pode começar, né, no canto do braço, tá? Numa região pequena, numa área pequena, certo? E daí a gente observa que no idoso essa área ela está aumentando, ela está aumentando. E de repente esses pontos avermelhados, né, com coceira, né, com prurido, com escamação, ela está presente em todo o braço do idoso, tá? Então aí pronto, né? Luclécio aí conhece uma pessoa que apresenta ceratose,
Certo, pessoal? Então, ela tende a evoluir, né, o aumento da área, tá? E esse prurido, ele também tende a aumentar, onde muitas vezes, né, devido ao idoso coçar e a questão da escamação, né, e a questão do ressecamento da pele, fazem com que apresente o sangramento, ok? E daí o surgimento de feridas, tá? Aumentando aí o ressecamento dessa pele, certo? Então, caso esse idoso ainda não tenha sido cuidado, tá? Está na hora dele ser cuidado, certo? Porque esse aumento da área e essas complicações podem aí, né, além da contínua exposição ao sol, podem evoluir aí para um câncer de pele. Ai, Bianca, pois é, né? Um problema que nós temos aí nos idosos, né, é realmente essa questão da teimosia, né? Onde eles são resistentes a alguns tratamentos, né? O que fazem realmente causar evolução, né, de determinadas alterações que se tornam patologias. Né? É difícil mesmo, mas não desistam, persistam, tá? É para que ele vá fazer realmente essa retirada, ok? Professora, Oi, licença, bom dia. bom A dia. gente vai ter que fazer aquela feira de saúde do idoso ou não pode por conta da pandemia? Deixa eu só aumentar aqui, porque eu acho que é o meu microfone que está baixo demais, eu não estou escutando vocês direito. É Guilherme ou Alexandre? É Alexandre. Pode falar, Alexandre, de novo, por favor? Para saber se a gente vai ter que fazer aquela feira de saúde do idoso ou se não pode por conta da pandemia. Que é ir para as ILPIs em Cajazeiras, é isso? Isso, e também aquela que é feita na faculdade, no final do semestre. Pronto, Alexandre. Na realidade é assim, nós não estamos podendo ir para as ILPIs devido à pandemia, né? Então, desde o primeiro semestre do ano passado, né, desde que começou, nós não pudemos levar mais nenhuma turma devido à pandemia. A feira, né, que era o arrecadamento de fraldas e materiais de higiene, na realidade eram feitas para que a gente levasse para lá, né, quando a gente fosse fazer essa visita, porque lá em Cajazeiras tem 3 ILPIs, tá? Instituições de lar para idosos, certo? E daí, como a gente não está indo, então, consequentemente, a gente não vai fazer essa arrecadação, tá? Só que eu e o professor Rafael, até por sugestão, creio eu, da turma da noite, tá? Estamos montando aí uma pequena, né, um pequeno evento para que as duas turmas participem, tá? O sétimo manhã e o sétimo noite, certo? Com depoimentos, nós estamos, né, organizando, né? A gente deu uma parada agora, né, devido ao estado de saúde dele, mas se Deus quiser ele vai melhorar logo e a gente vai dar continuidade e vai informar vocês como é que a gente vai fazer, tá certo? Mas essa arrecadação e as visitas, infelizmente, devido à pandemia, estamos impossibilitados de ir. Tá certo, Alexandre? Tá certo, obrigado, professor. É uma pena, né? Porque assim, o É, contato, né, com esses idosos é bastante. Vocês veem realmente todas essas patologias lá, né? E também o contato, a troca, né? O que vocês levam para eles, né? É espetacular, certo? Mas, né? Nós estamos em tempos, né? Difíceis e realmente não dá, certo? E daí, pessoal, dando continuidade aí à patologia, nós temos a dermatite de êxtase, tá? Êxtase
né, já vem nessa questão, né, do desequilíbrio, né, da questão da não lubrificação, ou desculpa, da não lubrificação não, da não oxigenação em toda o corpo, em todas as partes do corpo. Então, a dermatite de êxtase, tá, é, na verdade, causada pela dificuldade de oxigenação, principalmente nos membros inferiores, tá, onde vocês podem observar aí pela gravura, tá, os tornozelos, né, a perna do idoso ficando arroxeadas, que tendem a ficar pretas, tá? Devido aí ao lentigo senil, né? Nós vimos que o lentigo senil, ele é uma complicação circulatória, tá? Devido à fragilidade dos vasos e à diminuição do fluxo sanguíneo, né? Esses vasos, eles se rompem, deixando aí áreas hemorrágicas, tá? Então, a dermatite de êxtase é uma complicação, tá? Dessa oxigenação que não está chegando com a necessidade exigida aos membros inferiores, tá? Então, a pele da perna fica pigmentada e rachada, causa, né, da dermatite de êxtase é o pouco retorno venoso, tá? Os sintomas, dor, formigamento e ardência nas extremidades, onde muitas vezes esse idoso, né, ele reclama que não está conseguindo sentir os dedos dos pés, tá? Onde quando ele se levanta e vai caminhar, ele também vai apresentar relatos de dormência nos pés, tá certo? É mais frequente nos tornozelos e o tratamento são curativos, porque devido, né, a essas rachaduras, tendem a apresentar o sangramento, tá? E aí a elevação das pernas para ver se melhora a oxigenação nessa região, ok? Então, a dermatite de êxtase, tá? Ela vem como complicação circulatória, tá? E ela já vai ser mais presente naqueles idosos que já apresentam lentigo senil, né? Que é a dificuldade aí da oxigenação nessas regiões, tá? E como complicação aí vem o sangramento, ok? E daí, pessoal, nós temos a dermatite seborreica, tá? A dermatite seborreica é uma doença inflamatória crônica da pele com escamas gordurosas e crostas amareladas. Frequente no couro cabeludo, pálpebras, rosto, axilas, seios e virilhas. E o tratamento é a higienização da pele e cremes anti-inflamatórios, tá? Além da exposição ao ar, tá? Então, nessas regiões de dermatite seborreica, com relação aos seios, nessas regiões onde ficam mais cobertas, tá? Deve haver uma maior exposição, né? Então, uso de shorts mais folgados, né? As mulheres poderem usar saias, vestidos, não estarem usando muitas calças, tá? A questão, né, das axilas, usar mais roupas folgadas, né, roupas sem mangas, tá? Para ajudar aí na ventilação dessas áreas. Então, a dermatite seborreica, pessoal, ela vem devido, como consequência, tá, de uma produção maior de sebo. Nós vimos que nos idosos, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, elas tendem a aumentar o seu número, né? Porém, vimos que o sebo, ele é pouco produzido, tá? Ele é menos produzido, certo? Mas, quando se junta esse aumento das glândulas sebáceas com uma má alimentação, tá? Com temperaturas altas, tá? Então, isso tende a se juntar e realmente apresentar nesse idoso a dermatite seborreia, que são pontos avermelhados com bolinhas,
né, amareladas, com essas crostas amareladas, que são pontos de gordura, que vão apresentar aí na pele. Nós devemos orientar, né, além da higienização da pele e os cremes anti-inflamatórios, que são passados aí pelo dermatologista, a questão da alimentação, tá? Nós vimos que como fator de risco, né, não só aí para LPP, tá? Mas para problemas de pele, nós também temos a questão aí da alimentação com qualidade, além da hidratação, ok? E daí nós temos a famosa psoríase, tá? Ah, pessoal, a dermatite seborreica, tá? Ela não é uma patologia só de idosos, né? Vocês vão encontrar muitos jovens apresentando a dermatite seborreica, assim como a psoríase, tá? A psoríase não é uma doença só de idosos, tá? Ela vai estar presente também em pessoas mais jovens, certo? Eu falo nesses, é porque ao contrário da ceratose, assim como das áreas hemorrágicas, né, que são mais frequentes em idosos, certo? Mas a dermatite seborreica e a psoríase, as demais que nós vamos ver, né, daqui para frente, podem acometer tanto em pessoas mais jovens quanto em idosos. Exatamente, né, Darcy? A psoríase você conhece? É isso que está falando? Tá. A psoríase, pessoal, ela é causada, tá, por áreas que são acometidas por placas vermelhas recobertas por escamas secas e prateadas, tá? Então, elas vão causar na pessoa que apresenta prurido, tá? Muitas vezes esse prurido vai chegar a sumiu o nome, a sangramentos, tá certo? E essa psoríase, tá? Ela vem atingir o sistema imunológico porque ela é causada pela o sistema neurológico, tá? Os estados de pressão, os estados de ansiedade fazem com que aquela pessoa que tenha psoríase, ela venha apresentar uma crise, tá certo? Então, o maior tratamento para quem apresenta psoríase é realmente o controle do estresse, o controle da ansiedade, tá? Então, o fator emocional, ele está ligado à questão das crises de psoríase, tá certo? Então, a pessoa, com relação à pele, né, ela vai apresentar essas placas, elas ficam prateadas, porque elas ficam ressecadas, tá? E vai apresentar essa coceira. Essa coceira, como consequência, vai apresentar sangramento e o surgimento de feridas, certo? Ela pode ser apresentada no couro cabeludo, orelhas, rosto, tronco, mãos e pés, tá? No tronco, principalmente nessas regiões, né, próximo à virilha, certo? Abaixo do seio, tá? Nessas regiões onde elas ficam mais abafadas, elas tendem a apresentar mais essas placas avermelhadas, ok, pessoal? Outra coisa, como Darcy falou aí na questão do sistema imunológico, ela tem como consequência, tá, problemas articulares, tá? Então, as pessoas que apresentam psoríase por muito tempo, né, que na realidade irão apresentar, porque é uma doença crônica, tá? Então, por exemplo, nas pessoas que apresentam psoríase mais jovem,
né, que passam muito mais tempo, né, por ser crônica, com essas doenças, né, porque ela vai levar aí até, né, a velhice e a morte, tá? Elas tendem a apresentar alguns problemas articulares como consequência da psoríase, tá? Então, veja aqui, o idoso, tá? Quando nós formos ver o sistema muscular, músculo esquelético, ele já vai apresentar alterações articulares, né? Devido à diminuição da lubrificação, da articulação, certo? E o idoso que apresenta psoríase, ele tende a aumentar essa complicação, porque a psoríase, ela traz como complicação problemas de mobilidade. Tá? Dores articulares, ajuda no enrijecimento dessas articulações, tá? E daí, pessoal, nós temos a herpes zoster, tá? Que é o vírus da varicela zoster, que são erupções vesiculares dolorosas, que ocorrem ao longo do percurso do nervo, então, por isso a dor, tá? Os sintomas são dor e coceira constante ou intermitente, complicação, neuralgia, o tratamento é a ciclovir, tá? Só que esse medicamento, ele não elimina o vírus, tá? Ele tende a aliviar a sintomatologia, ok? E daí o que é que acontece? Essas erupções, tá? Elas tendem a aumentar suas áreas, certo? Muitas vezes ela começa numa pequena área, e daí, como é a evolução da herpes zoster, elas tendem a aumentar sua área, ok? Tem como complicações, né? Assim como a psoríase, que também apresenta complicações, né? Na herpes zoster, vai atingir os nervos, tá? Então, os nervos, eles tendem a ficar comprometidos devido à evolução dessa doença, ok? Então, tem que, assim como a psoríase, cuidar no tratamento mais rápido, para que essas complicações não venham a dificultar ainda mais a vida desse idoso, ok? E para a gente encerrar por hoje, nós temos a escabiose, tá? Essa escabiose é uma doença contagiosa causada pelo ácaro de prurido, resultando em intensa coceira na pele e escoriação provocada por coçadura, tá? Frequente nos dedos das mãos, pulsos, axilas, órgãos internos e partes internas das coxas. E o tratamento, né, é um escabicida, né? A escabiose, né, ela aparece mais nas regiões que não estão expostas à oxigenação, né, do ambiente, né? Ela aparece mais nas áreas fechadas, que estão abafadas, ok? Então, cuidado que nós devemos ter, né, principalmente com pacientes que já têm diabetes, né, é o surgimento da escabiose, ok? Que vem aí a trazer, né, essas complicações que podem atingir aí entre os dedos, tá? E como a gente sabe, de todas aquelas complicações com a diabetes, esse idoso, ele pode vir a sofrer amputações devido a complicações, né, da escabiose, juntamente com a diabetes, ok? Então, em suma, esses são as patologias que eu quis trazer para vocês, tá certo? Todas essas patologias, elas têm que ser tratadas com dermatologista, por isso, nós temos que acompanhar os nossos idosos e encaminhá-los para uma alta complexidade, né, uma maior complexidade, aliás, que são os especialistas, tá? Nós não podemos estar com o idoso, né, apresentando essas patologias, né, aumentando as áreas e mantê-los lá, né, na atenção primária, nós temos que levar para uma maior complexidade, tá? E outra coisa, pessoal, temos que orientar esse idoso às questões preventivas,
tá? A questão das exposições aos agentes externos, aos raios solares, né, ao próprio frio, tá? Devido aí às temperaturas, né, que dificultam aí, né, a questão da circulação, certo, pessoal? Então, nós encerramos hoje por aqui, tá? Esses slides, todos foram feitos em cima da literatura de Roach, tá? É uma literatura que tem na biblioteca, certo? Que está na nossa bibliografia, tá bom? E vocês podem se aprofundar lá. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição de vocês, certo? A todo momento, tá?